Paz do Senhor, meus irmãos, tudo bem com vocês? Passando aqui para dividir mais um pouco da palavra do Senhor. Quero agradecer a todos aqueles que já têm se inscrito no canal. Eu convido você também, deixe o seu like, compartilhe esse vídeo se ele tem proveito para você, para aqueles que você quer que cheguem ao conhecimento da palavra, e também se inscreva no canal. Com certeza você vai estar nos ajudando muito. Irmãos, eu gostaria de fazer menção aqui. Nós já falamos sobre esse assunto, na verdade, sobre a besta que sobe do mar, e eu gostaria de falar especificamente só da besta que sobe do mar neste vídeo. No outro vídeo eu vou fazer falando sobre a besta que sobe da terra. Ambas as bestas que tratam o Apocalipse no capítulo 13 estão no mesmo capítulo, né? Apocalipse capítulo 13, no verso 1, fala sobre a besta que subiu do mar. E a partir do versículo 11 do capítulo 13 fala da besta que subiu da terra. Então nós vamos ler 3 capítulos do Apocalipse, né? No capítulo 13, capítulo 12 e capítulo 17, que fazem referência à mesma besta. E também vamos fazer leitura de Daniel no capítulo 2, capítulo 7 e no capítulo de número 8. Então vamos começar lendo em Apocalipse, capítulo de número 13 e versículo 1 a seguir. Diz assim: E eu pus-me sobre a areia do mar e vi subir do mar uma besta. Quando nós falamos de besta, as pessoas sempre têm uma imagem, né, de um animal, porque claro, a Bíblia também retrata sobre um animal que tem um poder, que ela é imponente, que tem uma autoridade. Só que na verdade é simbólico, porque na verdade está falando aqui de um poder político. É claro que esta besta ela não vai ter apenas poder político, né? Então eu vou explicando conforme eu vou lendo aqui, mas ela também vai ter poder militar. Então veja bem, que diz assim: Eu pus-me sobre a areia do mar e vi subir do mar uma besta, que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças um nome de blasfêmia. E a besta que vi era semelhante ao leopardo, e os seus pés como os de urso, e a sua boca como a de leão. E o dragão deu-lhe o seu poder, e o seu trono, e grande poderio. Veja bem, que aqui retrata também sobre os animais. Esses mesmos animais foram os que o profeta Daniel ele viu, e nós vamos ler a seguir. Mas veja bem que essa besta que se levanta, ela é um governo, e ela é formada pelos resquícios destes reinados que já se foram. Vamos ler agora no capítulo de número 12 e versículo de número 3 de Apocalipse. Nós vamos voltar para trás, nós estávamos no capítulo 13, agora no capítulo 2, e no versículo 3 em diante diz assim: E viu-se outro sinal no céu, e eis que era um grande dragão vermelho, que tinha 7 cabeças, 10 chifres, e sobre as cabeças 7 diademas. Depois eu faço um outro vídeo falando sobre as diademas. Mas veja bem que agora é um animal, né, diferente, é um dragão. E um dragão, ele retrata a antiga serpente, é Satanás, é o diabo. E veja bem que ele também tem 10 chifres, e sobre as cabeças 7 diademas. Os 10 chifres são os últimos 10 reis que se levantarão, que talvez alguns já estão de pé, mas nem todos ainda formaram esse conglomerado. Agora nós vamos ler em Apocalipse, no capítulo 17 e no versículo 9 a seguir. Diz assim, Apocalipse, capítulo 17, verso 9 a seguir: Aqui há sentido que tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes, sobre os quais a mulher está sentada. E aqui não está falando de Roma, meu irmão. Roma ela tem parte, sim, mas é na segunda besta que sobe da terra, porque ele fala do falso profeta. Mas não são as 7 colinas que vivem dizendo por aí, porque a Bíblia nem fala em colina, a Bíblia fala em 7 montes, sobre os quais a mulher está sentada. E são também 7 reis. 5 já caíram, e um existe, e outro ainda não é vindo, e quando vier, convém que dure um pouco de tempo. Claro que aqui está falando, meus irmãos, dos 10 chifres. Os mesmos 10 chifres que estão sobre a besta do Apocalipse 13,
do Apocalipse de número 12 é os mesmos 10 chifres que está falando aqui sobre 7 reis, né? 7 reis e mais 3. Ou seja, são os reinados que vieram antes de João, porque aqui João está recebendo a revelação de Deus. Agora veja bem que quando ele fala aqui, e são também 7 reis, 5 já caíram, ou seja, 5 reinados antes de João já vieram, e um existe. Por que um existe? Porque um é do tempo atual, enquanto João está profetizando, que é o reinado do Império de Roma. O outro ainda não é vindo, que está se referindo ao 7º reino, que seria o reinado do Anticristo que vai vir. E quando vier, convém que dure um pouco de tempo. E a besta, que era e já não é ela também o 8º, ou seja, dentre esses últimos 10 reinos, que nós vamos ler mais depois, mas não tem como não falar antes, os últimos 10 reinos são os mesmos 10 pés, 10 dedos, melhor dizendo, que estão na estátua do Nabucodonosor, que teve um sonho, que Daniel teve a revelação da parte de Deus. Desses 10 reinos, 3 vão combater contra a besta, mas ela vai vencer. Então, sobrarão 7, e ela é o 8º reino. E a besta que era e já não é ela também o 8º, e é dos 7, e vai à perdição. E os 10 chifres que vistes são 10 reis, que ainda não receberam o reino, mas receberão o poder, ou seja, são os 10 dedos da estátua, que vão formar um conglomerado para entregar o seu poder para a besta no final dos tempos. E este tem o mesmo intento, e entregarão o seu poder e autoridade à besta. Agora eu gostaria de ler com vocês em Daniel, capítulo de número 2 e versículo de número 40. Daniel, livro do profeta Daniel, capítulo 2, versículo de número 40 e 43. Vamos ler aqui. Daniel, capítulo 2, versículo 40 ao versículo 43. Diz assim a palavra de Deus: E o 4º reino será forte como ferro, pois como o ferro esmiuça e quebra tudo, como o ferro que quebra todas as coisas, assim ele esmiuçará e fará em pedaços. E quanto ao que viste dos pés e dos dedos, em parte de barro, de oleiro e em parte de ferro, isso será um reino dividido. Contudo, haverá nele alguma coisa da firmeza do ferro, pois viste o ferro misturado com o barro de lodo. E como os dedos dos pés eram em parte de ferro e em parte de barro, assim por uma parte o reino será forte, e por outra será frágil. Quanto ao que viste do ferro misturado com barro, de lodo, misturar-se-ão com semente humana, mas não se ligarão um ao outro, assim como o ferro não se mistura com o barro. Voltando agora para Apocalipse de número 13. Veja bem, meus irmãos, que aqui nós temos a ascensão, a subida da primeira besta. Essa besta é a mesma besta vista em Apocalipse 12, Apocalipse 17, Daniel 2, 40 e 43, que se refere à estátua, que Nabucodonosor teve um sonho, os pés da estátua. Nós já estamos no fim da história, que são o reino dos homens, que se ligarão com parte de ferro. Então eu já explico aqui. No capítulo 13 fala que a besta que vi era semelhante ao leopardo, que eu já fiz leitura. No verso 3 de Apocalipse diz assim: E vi uma de suas cabeças como ferida de morte, e sua chaga mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou após a besta. E adoraram o dragão que deu à besta o seu poder, e adoraram a besta, dizendo: Quem é semelhante à besta? Quem poderá batalhar com ela? E foi-lhe dada uma boca para proferir blasfêmias, grandes coisas e blasfêmias, e deu-se-lhe poder para continuar por 42 meses, 1260 dias. E eu abri a boca em blasfêmias contra Deus, para blasfemar do seu nome e do seu tabernáculo. E todos que habitam no céu
E foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-lo, e deu-lhes o poder, e adoraram-na todos os que habitam sobre a terra. Então nós percebemos aqui que o reinado da besta não vai ser apenas com tanques de guerra, com aviões de caça, mas vai ser também com a inteligência artificial. E quando fala em Daniel, no capítulo 2, verso 40 a 43, que o ferro não se liga com o barro, nós entendemos que nesses últimos tempos, e eu já fiz referência aqui, nós vimos que o homem ele tem evoluído muito, claro, na parte da medicina, você vê pessoas com próteses, mas também nós estamos vendo um avanço da parte tecnológica e artificial na questão em que o homem, né, através da empresa de um homem que eu já fiz referência chamado Elon Musk, ele tenta conectar a mente humana com a inteligência artificial. Então acredito que não tem exemplo melhor, não há especificação melhor para trazer relacionada ao que diz no capítulo 2 e verso 40 a 43 do profeta Daniel, que diz ali que o homem, a parte humana, vai se ligar com o ferro. Ou seja, o ser humano vai ter a sua mente captada, a sua mente vigiada em 100% pela inteligência artificial. Então nós vemos que a besta que sobe do mar é um poder político, é um poder militar e é um poder tecnológico, em que ele vai poder encontrar as pessoas em qualquer lugar através, claro, do chip que vai estar na mente, no cérebro das pessoas. Eu não estou falando aqui da marca, mas eu estou falando especificamente da junção, da ligação do ferro e da parte humana, em que elas vão se ligar por um certo tempo, elas vão se juntar por certo tempo, mas como o ferro e o barro não se ligam, elas vão se desfazer. Então nós entendemos que esse é o entendimento de Daniel no capítulo 2, verso 40 a 43. E vemos também que o mesmo animal que está no Apocalipse 13 está no Apocalipse 12, 17, capítulo 2 de Daniel que nós temos leitura e também no capítulo 7. Vamos ler o capítulo 7 e verso 8. Olha o que diz aqui. Depois disso, eu continuei olhando nas visões da noite e eis aqui o quarto animal, terrível, espantoso e muito forte, o qual tinha dentes grandes de ferro. Ele devorava e fazia em pedaços e pisava aos pés o que sobejava. E era diferente de todos os animais que apareceram antes dele. E tinha 10 chifres. Olha de novo aqui os últimos 10 reinos. E, estando eu a considerar os chifres, eis que entre eles subiu outro chifre pequeno. Ou seja, é o anticristo, que ele vai crescer. Ele vai contaminar a mente dos governantes para seguirem ele. E 3 vão tentar lutar contra ele, mas ele vai vencer eles. E ele é o 8º reino que diz em Apocalipse, no capítulo 17, 9 ao 13, que ele é o 8º. Dos 10, 3 vão se levantar contra ele. Vão combater, mas vão perder. E ele é o 8º que surge entre estes 7 do 7º reino, do último 7º reino. E eu continuei olhando e até que foram postos uns tronos, e um ancião de dia se assentou e as suas vestes eram brancas como a neve, e o cabelo de sua cabeça como a pura lã, e o seu trono era de chamas de fogo e as suas rodas de fogo ardente. Então, o anticristo ele vai tentar combater contra os exércitos de Deus, mas não vai vencer. Então nós vamos ler agora no capítulo 8 e verso 19 ao 24, que diz assim: veja bem que nós estamos falando sobre a besta que sobe da terra e estamos lendo referências que demonstram aonde Deus mostra os últimos 10 reinos, em que faz referência a essa besta que está em Apocalipse e também ao chifre pequeno, que é o anticristo que surge do 7º reino. E diz assim: e disse, capítulo de número 8 e verso 19, e disse: eis que te farei saber o que há de acontecer no último tempo, da ira.
pois isso pertence ao tempo determinado do fim. Então aqui Daniel com certeza está falando da última semana, 70ª semana do tempo do fim. Aquele carneiro que visse com 2 chifres são os reis da Média e da Pérsia, que também fala lá na estátua em que Nabucodonosor teve o sonho. Mas o bode peludo é o rei da Grécia, é o 3º reino, que é o bronze. E o grande chifre que tinha entre os olhos é o 1º rei. O ter sido quebrado, levantando-se 4 em lugar dele. Ou seja, já se está falando aqui do Império Romano, porque o Império Romano se dividiu em 4. Significa que 4 reinos se levantarão da mesma nação, mas não com a força dele, mas no fim do seu reinado. Quando acabarem os prevaricadores, se levantará um rei feroz. Aqui já está falando do anticristo e o seu reinado. Rei feroz de semblante, e será entendido em adivinhações. Ele vai adivinhar. É lógico, se é um reino que é formado pela tecnologia e inteligência artificial, ele vai adivinhar as coisas, ele vai saber das coisas. Mas ele não é Deus, ele não é onisciente. Mas a inteligência artificial será para ele como se a onipresença dele é a onisciência dele. E se fortalecerá o seu poder, mas não pela sua própria força. Ele vai receber a força do dragão, da antiga serpente, o diabo, e destruirá maravilhosamente, e prosperará e fará o que lhe aprouver, e destruirá os poderosos e o povo santo. Ou seja, quem se colocar contra ele, como estes 3 reis entre os 10, ele vai derrubar. Então ele é o 8º reino. Vamos ler agora em Apocalipse, no capítulo 17, no versículo 9 e versículo 13, até o versículo 13 mais uma vez. Aqui é sentido: quem tem sabedoria, as 7 cabeças são 7 montes, sobre os quais a mulher está assentada. E são também 7 reis. Estes 7 reis, nós já fizemos leitura aqui no último estudo que nós fizemos, mas eu vou ler novamente para nós entender. Os 7 reis, que são as 7 cabeças, estão falando do 1º reinado que se levantou até o 7º, que se levantará contra o reinado do Senhor Jesus, que é o Egito, é o 1º. O 2º reino é a Síria, que ela também foi cortada de maneira mortal. O 3º reino é a Babilônia. O 4º reino é os medos e persas. O 5º reino é a Grécia. E a Roma seria e é o 7º reino. Alguns dizem que de Roma virá o anticristo. Só que como nós já falamos que como o anticristo ele controla tanto a besta da terra quanto a besta do mar, que nós estamos fazendo leitura agora, no capítulo 13 de Apocalipse, ele não surge da Roma antiga. Não, por mais que Roma tenha sitiado Jerusalém, por mais que Roma ela tenha investido contra Jerusalém, Roma ela se muniu de exércitos que estavam à volta de Jerusalém, porque era muito caro trazer exércitos diretamente de Roma. Então muitos árabes fizeram parte dessa expedição do imperador Tito Vespasiano contra Jerusalém. Só que desobedecendo uma ordem direta de Tito, os árabes eles colocaram fogo no lugar santo e eles colocaram fogo em Jerusalém, porque a intenção de Roma sempre foi dominar e subjugar as demais cidades para delas trazer os impostos, colocar impostos sobre elas, taxar impostos sobre elas e assim fazer riqueza. Então o anticristo ele não vem de Roma, mas tem-se muitos estudos que quando fala em Apocalipse 13 e no versículo de número 3, diz assim: e vi uma de suas cabeças, das 7 primeiras cabeças, dos primeiros 7 reinos que nós falamos, e vi uma das suas cabeças como ferida de morte. E a sua chaga mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou após a besta. Veja bem, que 2 delas foram feridas com uma ferida mortal, com uma espadada da parte de Deus. Uma delas foi a Assíria. E a segunda foi os caldeus, a Babilônia de Nabucodonosor. Então, tem-se 2 linhas de pensamento, que o anticristo ou ele vem da Síria,
ou da Síria, né? Dessa cabeça que foi cortada, ou da Babilônia. Eu acredito, no meu pensamento, não estou batendo martelo, mas eu acredito que venha da Síria, porque os árabes, eles fazem parte da descendência dos assírios e toda aquela região ali. Edom fica perto de Israel. E o anticristo, ele vem da antiga Nínive. E a antiga Nínive está localizada, ou estava localizada, onde é a Turquia atualmente, ao norte de Israel. Então nós vemos que a chaga, a ferida que tinha na cabeça, que ela foi ferida, foi quando Deus cortou tanto a Síria, tanto a Babilônia. Então desses dois lugares pode vir o anticristo, mas como eu fiz o último estudo, eu acredito que venha da Síria, eu acredito que venha do povo islâmico ali, que a religião dele vai ser o islamismo, que ele vai adorar a Maomé no princípio, claro, depois ele vai se achar como se fosse Deus. Então veja bem, que nós fizemos referência aqui, citamos algumas referências aonde declara quem é a besta e de onde vem a besta e qual será o reinado da besta. Veja bem que em Apocalipse 17 ainda diz assim: e são também 7 reis, que nós já fizemos referência aqui. 5 já caíram, ou seja, Egito, Assíria, Babilônia, Medo e Persa e Grécia caíram. Por que diz que 5 já caíram aqui? Porque no tempo em que João estava profetizando, Roma ainda estava em ascensão, mas ela também iria cair. É o que diz aqui na palavra. 5 já caíram e 1 existe, e Roma iria cair. Outro ainda não é vindo, que é aquele que vai descender da 7ª cabeça. Da 7ª cabeça tem 10 chifres. Desses 10 chifres, 3 vão ser abatidos. E dentre estes 7 que sobraram, 1 vai se levantar, que é o chifre pequeno, que fala em Daniel, e que diz aqui assim: e 1 ainda não é vindo, e a besta, e 1 ainda não é vindo. E quando vier, convém que dure um pouco de tempo. E a besta que era e já não é ela também o 8º. Veja que é o 8º reino. Ele vai derrubar 3, sobram 7 dos 10. Então ele é o 8º. E é dos 7. Quais os 7? Os 7 primeiros reinos que nós falamos. E é dos 7. E é dos 7 vai a perdição. E os 10 chifres que viste são 10 reis que ainda não receberam o reino, ou seja, é os 10 reinos da estátua de Nabucodonosor, dos pés da estátua, aonde tenta se ligar o barro com o ferro, mas barro e ferro não se ligam. A inteligência artificial, ela vai controlar a mando do anticristo. Então nós fizemos referência aqui rapidamente, né? Eu sei que tem muita coisa para falar sobre esse estudo, tem muitas coisas que nós poderíamos falar, mas eu quis aqui trazer uma mensagem mais clara sobre quem é a besta que sobe do mar. Lembrando que quando nós falamos sobre o mar, nós estamos falando sobre povos, sobre nações, sobre todas as línguas. Então, quando fala da besta que sobe do mar, falando dos 10 chifres, são vários reinos, os últimos 10 reinos que ainda não vieram, mas que vão surgir. No nosso tempo, que estamos hoje, provavelmente alguns eles já estão em ascensão. Então, eu acredito assim que se você olhar para a ONU, você consegue enxergar ali alguns reinos que vão fazer parte da cúpula desses últimos 10 reinos. Então, meus irmãos, esta é a mensagem que eu gostaria de trazer, falando um pouco aqui sobre a besta que emerge do mar. Que Deus abençoe vocês. Deixe o seu like, curta, se inscreva no canal, nos ajude. Com certeza Deus estará abençoando você. Nós vamos fazer um próximo vídeo falando só sobre a besta que sobe da terra. Deus abençoe vocês.